André de Sica dirigiu um filme com o nome Não Me Mate e ele acabou de estrear na Netflix aqui no Brasil. Esse filme é uma espécie de suspense sobrenatural. A gente se depara com a Mirtha e com seu namorado Robin andando de carro, arriscando a vida deles, porque eles estão ali fazendo o percurso enquanto o motorista está de olhos fechados. E a gente vê que é um casal que se ama, que faz juras de amor ainda muito apaixonado e que vivem, de certa forma, uma adrenalina. A gente tem os flashbacks do passado, né, de como eles se conheceram. A amiga da Mirtha traz a informação de que o Rob era o tipo de homem que usava drogas, mas mesmo assim ela se envolve com ele. E o que rola a princípio, que não é spoiler nenhum, os primeiros episódios já mostram ali o corpo dos dois jovens no necrotério, porque eles tiveram uma overdose de drogas. E é aí que começa esse filme um tanto sinistro, posso dizer assim. Eles estão mortos, só que a Mirtha, ela sai do seu túmulo. E aí ela começa a vagar pela cidade, meio que sem entender o que está rolando. E o corpo dela, ela vê que começa a se decompor. E isso assusta muito. Então, assim, a gente vai acompanhar uma morta-viva que é permeada por lembranças do seu relacionamento com o Rob, mas ela ainda não encontra o Rob. Então, assim, ela tem uma expectativa de que ele vai acordar e ela está fugindo aí de pessoas que querem exterminá-la, porque não seria normal uma pessoa morrer e retornar. Essa é uma análise assim do filme, né, do longa, sem muitos spoilers, mas vou colocar spoiler aqui, então se você não assistiu, ficou um pouco curioso, vai lá na Netflix, estreou hoje, tá saindo do forno aqui no Brasil, depois você volta pra cá pra ouvir minha opinião, o que eu tenho a dizer sobre este filme diferenciado, vou dizer assim. Então, gente, o filme, eu confesso que não me causou muito impacto. Juro pra vocês, o momento que eu mais me senti angustiada foi quando ela viu que o homem que ela amava estava morto e ela começa a gritar muito, desespero. Aquela atuação ali, eu falei assim, uau, caramba, porque me tocou. Eu fiquei assim, nossa, que coisa ruim dentro de mim, né? Porque em alguns velórios, para quem já foi, né? Não sei se todo mundo aqui já foi, acontece de sempre ter alguém que tá ali desesperado diante da morte de um ente ou um amigo querido. Então, assim, a Mirtha, ela incorpora isso de uma forma muito intensa. Me deixou angustiada. E um outro momento que me deixou angustiada foi quando ela vê as mãos se decompondo e ela começa a puxar as unhas. Caramba, aquela cena ali me embrulhou o estômago. E não foi uma edição ruim. Colocaram os efeitos ali bem razoáveis. Dá para convencer e a atuação da personagem também prende a gente. Só que eu achei que ficou um pouco bagunçado. Por quê? Porque é uma mulher que morre e ela vira uma espécie de zumbi, mas um zumbi misturado com um vampiro. Por quê? Porque ela precisa alimentar de carne humana para sobreviver. E aí ela comete, né, seu primeiro assassinato e as pessoas estão atrás dela, né, essa espécie de seita. Me lembrou um pouco Supernatural, porque o Dean e o Sam, eles vão procurar esses monstros, né, no caso a Mirtha é o monstro, e essa seita está procurando esse monstro, que é a Mirtha. Então, assim, eles não têm empatia, eles não têm piedade, matam até o pai dela para conseguir capturá-la. E nesse meio tempo ela conhece uma mulher ensina uns truques para ela sobreviver ali com essa vida. E essa mulher dá a entender de que elas não vão matar pessoas boas, elas vão vingar pessoas inocentes, matando gente que merece morrer, né? Porque ainda que eles fossem monstros, né? Eles tinham uma certa moral. E a Mirtha, dentro de si, ela quer que o homem que ela ama acorde. Então, por vezes, ela vai no cemitério, ela tenta encontrar esse namorado dela, porque ela espera que ele também esteja vivo. E não é que ela encontra.
Quando ela é capturada por essa seita psicopata, ela descobre que tem um morto-vivo que ajuda eles, e no final das contas o morto-vivo é o Robin. E ao ficar com ele, ter ali a relação sexual deles depois da vida, ela lembra das juras de amor que eles fizeram, né? De morrer junto, reviver junto. E aí é o ponto que ela se dá conta de que a overdose foi proposital. Ele tirou a escolha dela sobre morrer e ele escolheu transformar ela no monstro. E esse é o momento ali que ela acorda, ela ainda está cercada porque ela foi capturada, né? E a amiga dela, que eu mencionei anteriormente, também foi capturada. Então a Mirta, ela resgata a amiga dela, ela faz um massacre, mata o máximo de pessoas que pertencem a essa seita possível. E no final das contas, ela sequestra ali o Robin, que é o namorado dela, e eles vão seguir a vida. Então o filme acaba assim. É um terror sobrenatural, com uma espécie de suspense, mas não te causa assim medo. Te causa angústia, agonia, mas medo não te causa. A trilha sonora, ela consegue prender a gente. A fotografia também não é impecável, mas não é ruim. E, no geral, se você estiver aí em casa, sem fazer nada, pensando em universidade, escola, trabalho, problema, se você for assistir esse tipo de filme, ele vai te ajudar a esquecer um pouquinho dessas coisas, sabe? Porque você fica assim, tá, o que vai acontecer? E o final, eu não vou dizer que é um final satisfatório, porque como Eterno Romântico, eu esperava que eles fossem ali reconciliar e matar a seita toda. Só que ela coloca ela como um indivíduo acima do homem que ela amava, porque realmente ele tirou a escolha dela, então não dá pra julgar o ódio que ela sentiu dele. E no mais é isso. Então, gente, de 5 estrelinhas aí, eu vou dar 2, porque tem muito filme mais interessante na Netflix, né? Que vai falar de mortos-vivos, que vai falar de vampiros. Tem séries mais interessantes também, muito mais trabalhadas. Mas como esse é o único lançamento deste dia, né? Eu quis aqui falar para vocês a minha impressão, a minha opinião. No mais é isso. Beijão e até a próxima.